E aí, galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, com mais uma videoaula da nossa disciplina de resolução de problemas do EAD, e o tema de hoje é progressão aritmética. Tá? A gente vai primeiro dar uma revisadinha na teoria, né? Vamos relembrar o que é uma progressão aritmética e quais são as principais ferramentas aí que a gente usa para resolver questão de PA. E logo em seguida a gente vai resolver problemas, né? Problemas aí do nosso livro, do nosso material didático, né? Lembrando você que está assistindo meio avulso aí, que não está matriculado na disciplina, não tem problema, gente. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo o link com o livro, com material didático, né? Aí vocês podem baixar o livro e acompanhar a aula normalmente, tá bom? Então vamos que vamos, gente, muita coisa boa por aí, revisão da teoria e logo em seguida vamos resolver problemas sobre PA. Queridos, vamos lá então. Primeiro passo, revisar um pouquinho a teoria, né? O que é uma PA? O que é uma progressão aritmética? Só para relembrar. Progressão aritmética é uma sequência de números, ok? Que tem uma propriedade muito importante que a gente não pode nunca esquecer, que é o seguinte: para obter o próximo número, a gente soma um número fixo, tá, gente? Isso aqui é fundamental. Se a gente quer chegar no próximo número, a gente soma um número fixo e esse número fixo a gente chama de razão, razão da minha PA, ok? Então, deixa eu colocar um exemplo aqui de PA só para a gente, né, fixar as ideias. Então, por exemplo, gente, essa sequência de números é uma PA. 5, 8, 11, 14, né? E assim por diante. Tá? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte: bom, primeiro é o primeiro. Né? O primeiro não tem 2 por quê? É 2 porque eu quero que seja 2. Mas a partir do primeiro, gente, tem uma regra fixa. Tá? Eu somo sempre o mesmo número. Né? Então, professor, como é que eu chego no segundo? Soma a razão. Como é que eu chego no terceiro? Soma de novo a razão. Tá? Então, a PA ela tem essa propriedade, é uma sequência que para obter o próximo número a gente soma a razão, a gente soma um número fixo. Aí, ferramentas, né? Coisas que a gente usa para calcular, para resolver questões. Primeiro, gente, importantíssimo, essa fórmula do termo geral. Tá? Se eu quero saber, por exemplo, o centésimo termo da minha PA, né? Meu Deus, professor, vou precisar escrever até o 100. Não. Essa é a notícia boa, né, gente? Tu não vai de jeito nenhum escrever até o 100. O que tu vai fazer? Tu vai resolver a coisa de um jeitinho esperto, né? O centésimo termo, ele pode ser calculado por essa fórmula, tá? O centésimo termo, ele é o primeiro, né? O A1 significa o primeiro termo, né? Mais n-1 vezes a razão. Tá? Onde n é o índice, né? É o termo que eu quero calcular, e o r é a razão, que é aquele número fixo que eu vou somando. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse, nessa questão, nessa PA, saber quem é o centésimo termo, gente, é bem de boa, bem simples, né? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o meu A100, né? O centésimo termo a gente denota por A100, vai ser igual ao primeiro, que no caso é 2, mais 100 menos 1, que vai dar 99, vezes a razão, que é 3, né? Razão é aquele número fixo que eu vou somando, e aí é só fazer as contas, tá? Cara, essa fórmula, ela tem, falando de tudo um pouco, né? Bate-papo aí sobre PA, essa fórmula tem uma razão de ser, sabe? Ela tem uma lógica muito legal, que é o que eu chamo de lógica do pulinho. Né? Olha só o que vai acontecer, ó. Se eu quiser saber o segundo termo, como é que eu posso descobrir o segundo termo? Eu parto do primeiro e somo uma vez a razão, né? Dou um pulinho, tá? Se eu partir do primeiro e der um pulinho, eu chego no segundo. Para chegar no terceiro, o que eu vou fazer? Eu vou partir do primeiro e vou dar 2 pulinhos. Para chegar no quarto termo, eu vou partir do primeiro e vou dar 3 pulinhos. Então, de certa forma, se tu parar para pensar, gente, como a gente já sai do primeiro, o número de pulinhos que eu tenho que dar é sempre um a menos. Né? Em outras palavras, se eu quero descobrir o 100, eu vou dar 99 pulinhos.
né? Se eu quero descobrir o n, o nésimo, que aqui pode ser qualquer termo, tá? Eu vou dar n menos 1 pulinhos. E aí a gente tem uma lógica bem legal para essa fórmula do termo geral, tá bom? Então, primeira ferramenta importante, gente, é essa. Fórmula do termo geral, a n igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Depois, o que a gente tem ainda sobre PA? A gente tem uma fórmula para somar os termos, tá? Então, se eu quero saber os n primeiros termos, eu uso essa formuleta aqui, A1 mais a n vezes n sobre 2. Né? Que é uma coisa que a gente vê até no ensino médio, né, gente? Uma coisa que a gente vê, que a gente trabalha, tá? Eu quero saber a soma dos 100 primeiros termos da minha PA. O que eu vou fazer? Vou somar na raça? Não. Vou fazer a coisa de uma forma inteligente. Né? Vou usar a soma dos n primeiros termos ou até eu posso pensar pela lógica também. Quer ver? Deixa eu contar uma historinha, né? Já que a gente está batendo um papo, está falando de tudo um pouco, deixa eu contar uma historinha. Na verdade, é meio que uma lenda de PA, que é uma lenda do Gauss. Tá? Diz a lenda, conta a lenda, que o Gauss, né, um matemático famosíssimo aí, quando ele era criança, tal, ele estava no colégio, meio entediado, e a turma dele fazia muita bagunça, cara. A turma dele incomodava um monte de professor, e daí o professor pensou, não, vou fazer uma coisa para essa turma ficar quieta. Né? Aí o professor fez o seguinte, ele pegou todos os números de 1 a 100, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, número 1, número 2, número 3, número 4, né? etc, 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 97, 98, 99, 100, e daí ele falou para as crianças assim, ó, somem esses números de 1 a 100. Quero que vocês somem e só abre a boca quando terminar. Aí, tipo, 10 segundos depois, o Gauss abriu a boca. Ele conseguiu resolver. E olha só que lógica linda, gente. Olha só que lógica bonita. Ao invés de fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8, ele usou uma ideia de PA. Isso acontece sempre na PA, que é o seguinte, olha só. Se eu pegar o primeiro com o último, né, o primeiro termo com o último, isso vai dar 101. Né? 1 mais 100 dá 101. Da mesma forma, 2 com 99 dá 101. Da mesma forma, 3 com 98 vai dar 101 também. 4 com 97. Então, ele percebeu que se eu for somando os extremos e se eu for aproximando, a soma é a mesma. Né? Quer dizer, no final das contas, o que eu tenho? No final das contas, eu tenho 50 parzinhos, né? Porque são 100 números no total, né? 50 parzinhos de soma 101. Então, a única conta que o menino Gauss fez foi 101 vezes 50. E aí ele chegou nessa soma. Tá? Por que essa história é legal, gente? Chama soma de Gauss, tá? Mas por que essa história é legal? Essa história é legal porque ela te dá uma ideia de onde é que vem essa fórmula. Né? Essa fórmula não é uma coisa solta, gente, não é uma coisa sem lógica. Olha só que legal. O que está escrito nessa fórmula é exatamente esse raciocínio do Gauss. Porque o que ele fez? Ele somou o primeiro com o último, né? O primeiro termo com o último, e ele multiplicou pelo número de parzinhos. Olha só que bonito, ó. O que está escrito aqui é quantos parzinhos eu tenho, né? Tipo, se eu tiver 100 termos, eu vou formar 50 parzinhos, do primeiro com o último, entendeu? Sempre vai ser o mesmo valor, né? O valor a soma do primeiro com o último vai ser a soma do segundo com o penúltimo e assim por diante. Essa é uma propriedade de PA que a gente aproveita para chegar na fórmula da soma. Tá bom? Então, bonito, gente. Ferramentas. Fórmula do termo geral, super útil. Fórmula da soma também super útil. E para a gente fechar esse bate-papo inicial, tem uma outra propriedade, né, que é o seguinte. O número que a gente soma, né, como eu já falei várias vezes, é constante. A razão é constante. Então, olha só o que a gente pode fazer. Ó. A gente pode, na PA, escrever o seguinte, o A2 menos o A1, né, deixa eu colocar aqui, que eu tenho a minha PA, né, A1, A2, A3, A4,
Mas eu sei o seguinte, eu sei que o A2 menos o A1, quem que é, gente? Bom, A2 menos o A1 é o número que eu estou somando, né? É a razão. Tipo 5 menos 2, né? 5 menos 2 é um número fixo que eu estou somando. Mas essa razão tem que ser a mesma. Então, isso aqui vai ser igual ao A3 menos o A2. Né? Que, por sua vez, vai ser igual ao A4 menos o A3. Né? A razão é constante. Então, A2 menos A1 é igual a A3 menos A2, que é igual a A4 menos A3 e assim por diante. Então, essa é uma outra propriedade útil que a gente pode usar em algumas questões. Tá bom, gente? Só um bate-papo inicial, então. Acho que eu até acabei me passando aqui, acabei me empolgando com a historinha do Gauss, né? Mas vão ser coisas úteis aí para a gente resolver os problemas, que é o que a gente vai fazer logo em seguida. Bom, queridos, vamos começar então a nossa resolução de questões aí sobre PA. Né? Questão 1 da página 55, eu quero saber quantos múltiplos de 4 eu tenho entre 190 e 1001, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho, tá? Porque assim, ó, tem várias maneiras de fazer, né? De repente a pessoa está com muita paciência, ela pode ir escrevendo, entendeu? Um múltiplo, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois de uma meia hora ela faz a contagem e aí ela vai conseguir resolver a questão. Ok? Só que não é o que a gente quer. A gente quer usar a nossa teoria, a gente quer usar o que a gente sabe sobre PA para resolver essa questão. Tá bom? Então, pausa o vídeo, 2 minutinhos para vocês tentar fazer, tentar desenvolver e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é montar a nossa PA. Tá? Como a gente está falando de múltiplos de 4, é claro que a razão vai ser 4, né? A diferença entre o termo e outro vai ser 4, ok? E a gente só tem que identificar assim, ó, quem é o primeiro e quem é o último termo da minha PA. Né? E daí tu fazendo rapidamente assim uma conferência, tu vai ver que o 190 não dá para dividir por 4. Tá? 190 não é múltiplo de 4. Aliás, assim, né, para a gente ver se é múltiplo de 4, a gente precisa olhar só os dois últimos, né? E 90 realmente, 90 não dá para dividir por 4, quer dizer, o primeiro termo da minha PA seria o 192, né? O 192 sim, ele é múltiplo de 4, depois vem o 196, né? Depois vem o 200 e assim por diante, né? Aí continua, né? Eu vou continuando somando 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 e o último termo da minha PA, quem é que vai ser, gente? Bom, 1001 está fora, né? 1001 não vai ser, mas o último termo vai ser o 1000. Né? O 1000 também é um número que dá para dividir por 4, é um número múltiplo de 4, tá bom? Então, essa minha PA, ela termina em 1000. E o que eu quero saber, gente, o que eu gostaria de saber nessa questão, é quantos termos tem a minha PA, tá bom? Aí, o que eu posso fazer? Bom, eu sei o primeiro, né? O primeiro é 192, maravilha, estou feliz. E eu sei o último. Se eu sei o primeiro, sei o último e sei também quanto é que vale a razão, uma coisa que eu posso usar bem útil, gente, bem tranquilo, é aquela formulazinha esperta do termo geral. Tá? Então, olha só, o que eu vou ter aqui? Vamos lá. Né? O que eu vou ter é que o AN, colocando a fórmula do termo geral, né? Só para relembrar, o AN ele vai ser o primeiro, A1, mais N menos 1 vezes a minha razão. Tudo bem? Nessa questão, gente, o que eu quero saber? Eu quero saber quantos termos tem a minha PA. Né? Ou seja, eu quero saber o N. Queria saber o valor do N. Tá? E percebe que está tudo na mão, né? Porque eu sei o último, eu sei o AN. O AN é o último termo, eu sei o primeiro e eu sei quanto é que vale a razão. Então é só muita hora nessa calma, respira fundo, tranquilo, aplicação de fórmula, a gente vai conseguir descobrir quantos termos tem, tá bom? Então só colocando aqui, vamos ver, gente, aqui vai ficar 1000, né? O AN então é 1000, é igual ao primeiro termo que é 192 mais N menos 1, N menos 1 vezes a razão, que é 4. Tá bom? Agora é mais aplicação de fórmula, né? Aplicação de fórmula, tranquilaço, e vai dar certo, a gente vai chegar lá.
vamos fazer o seguinte, aqui eu vou ter, só desenvolvendo aqui a distributiva, né? Eu vou ter 1000 igual a 192 mais, como é que fica aqui, gente? Me ajuda? 4n menos 4, tá? Então, aqui vai dar 1000, fazendo as continhas com calma, menos 192, mais 4, né? Não esquece, trocou de lado, eu inverto o sinal, igual a 4n. Tá, isso vai dar, vamos ver, aqui vai dar 808, né? 808, isso, mais 4 eu vou ter 812. Então, 812 é igual a 4n, ou seja, o meu n vai ser 812 dividido por 4, e 812 dividido por 4 vai dar 203, né? 203, isso significa que a gente chegou no que a gente queria, gente. A minha PA, ela tem exatamente 203, né? Vamos circular aqui. A minha PA tem exatamente 203 termos. Ou seja, eu tenho 203 múltiplos de 4 entre 190 e 1001. Tá bom? Então, mais uma vez, recapitulando, né? Como é que a gente usa a teoria da PA para resolver essa questão? Primeira coisa, a gente tem que localizar quem é o primeiro e quem é o último. Tá? Acha o primeiro termo, acha o último termo. Aí depois, gente, ó, eu sei a razão, eu sei o primeiro e eu sei o último. Se eu sei a razão, eu sei o primeiro e eu sei o último, é a fórmula do termo geral na cabeça, que daí eu vou conseguir calcular o número de termos. Ok? Bom, queridos, mais uma questãozinha então sobre progressão aritmética. Dá uma olhada com carinho, tenta fazer, pausa o vídeo. Tá? Essa vai ter que pensar um pouquinho, hein? Vai ter que pensar em alguns truques aí para resolver. Tá? E logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, vamos lá então. Ele está falando que eu tenho 3 números em PA, tá? Vamos assinalar as coisas importantes aqui da questão para a gente pensar junto, para a gente resolver. Tá? Então, a primeira informação é que eu tenho 3 números em PA. Aí ele falou para mim da soma dos 3, né? A soma dos 3 vale 12 e a soma de seus quadrados. E aí já bate um desespero, gente, porque a gente não tem uma fórmula específica para isso. Soma dos quadrados é 66. Tá bom? Então, vamos pensar, vamos tentar bolar alguma estratégia para resolver esse problema de uma forma bem inteligente, assim, sem passar muito trabalho. Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, gente. Se eu tenho 3 termos, tá? 3 termos em PA, e ele te dá a soma desses termos, velho, vale muito a pena tu escrever em função do segundo. Tá? Porque a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, o primeiro é o A1, né? O segundo é o A1 mais a razão. E o terceiro é o A1 mais razão, ok? E daí tu tenta escrever tudo isso em função do primeiro, né? E daí tu fica com 2 variáveis. Tu vai ficar com A1 e tu vai ficar com razão. Daí tu não vai conseguir chegar em informação nenhuma. Mas a dica, gente, é o seguinte, se eu tenho 3 números em PA, eu vou escrever esses 3 números em função do segundo. Então, olha só o que vai acontecer, olha só que interessante. O segundo termo é o A2, né? Vou colocar aqui ó, no meu rascunhozinho, aqui, o segundo termo é o A2, né? Aí o terceiro termo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o segundo, tenho que pegar o A2 e somar a razão, não é isso? O terceiro é o A2 mais a razão. E o primeiro, gente, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever como A2 menos a razão. Tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Né? Por que eu estou falando que é uma dica, que é uma ideia maravilhosa? Porque assim, ó, quando eu somo o primeiro com o segundo com o terceiro, vai acontecer um cancelamento do meu R, vocês estão vendo? Eu vou cancelar o R com R e daí eu vou ter só A2. Aí eu já vou descobrir automaticamente quem é o segundo. Tá? Então, olha só, vou escrever os 3 termos de novo dessa maneira. Tá? E daí eu aplico uma equação simplesinha, bonitinha, né? Lembrando que a soma deles é 12. Tá? Então, lembrando que a soma deles é 12, o que eu vou ter? Eu vou ter que o primeiro, olha só que legal, o primeiro, A2 menos a razão, mais o segundo, mais o terceiro,
isso vai dar igual a 12. Né? A informação que o problema me passou. Né? O primeiro mais o segundo mais o terceiro dá 12. Só que daí o que eu tenho aqui? Eu tenho que o R cancela, né? Vai cancelar o R com R. Coisa linda, coisa maravilhosa. A gente facilitou muito as nossas contas. Cancelou aqui. E daí eu vou ter que 3A2 igual a 12. Né? 3A2 igual a 12. Portanto, eu acabei de descobrir que o meu A2, o meu segundo termo, é igual a 4. Tá? Então, já tenho essa informação, né? Já sei que o meu segundo termo é igual a 4. Mas não é só o que ele está me pedindo. Né? O que ele quer também é o primeiro e ele quer o terceiro. Quer dizer, eu também vou ter que buscar quanto é que vale a razão. Tem que descobrir quanto é que vale a razão. E para descobrir quanto é que vale a razão, gente, o que vocês acham que a gente vai usar? A gente vai usar outra informação, né? A gente vai usar que a soma dos seus quadrados é 66, né? Porque olha só que legal. A gente já sabe que o A2 é 4, né? Se o A2 é 4, esse cara aqui vale 4, né? Vamos colocar aqui. Esse aqui é 4. Esse aqui é 4 menos a razão. E esse aqui é 4 mais a razão. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar a outra informação que eu tenho, que a soma dos quadrados é 66. Tá? Então, dividindo aqui, só para a gente organizar as coisas. Né? O que eu vou ter, gente? Qual é a equação que eu vou ter? O primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, vai dar 66. Tá? Então, vamos lá. 4 menos R ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 mais R ao quadrado, a soma dos quadrados, né, eu estou fazendo, isso tem que dar 66. Tá bom? Agora vamos desenvolver essas coisas aqui, né? Acho que todo mundo lembra, né? Todo mundo sabe como é que faz isso aqui, lembra? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aquela fatoração esperta aqui. Então, aqui eu vou ter, vamos ver, aqui eu vou ter 16 menos 8R mais R quadrado. Vai conferindo aí também, tá? R quadrado. Mais o 16 daqui, 16, mais, vamos lá, agora vamos desenvolver esse termo aqui, 16 mais 8R mais R quadrado, ih, rapaz, faltou espaço aqui, isso tudo é igual a 66, tá bom? O que a gente pode fazer? Vamos ver, a gente pode cancelar o 8R com menos 8R, coisa linda. Né? Então, cancelou esse cara com esse cara, e daí eu vou ter que 2R ao quadrado, né? Fazendo as contas, 2R ao quadrado é igual a 66 menos 16, menos 16, menos 16. Isso vai dar 66 menos 16 com 16, 16, 48, né? Menos 48. Tá? Então, isso vai dar 2R ao quadrado vai dar 18, né? 18. Então, R ao quadrado vai dar 9. E daí eu vou ter duas opções, né? Ou a razão é 3 ou a razão é menos 3. Tá? Então, o R vai ser mais ou menos, no caso, raiz de 9, que é 3. Né? Então, eu tenho as duas opções, ou o R é igual a 3, ou o R é igual a menos 3. Bom, as duas opções elas são viáveis, né? Porque o que vai acontecer aqui? Se a razão for 3, eu vou ter uma PA crescente. Tá? E daí os meus termos vão ser 1, 4 e 7. Né? Pode conferir, gente, a soma deles dá 12, né? E se eu somar os quadrados vai dar 66. Aí eu vou deixar para vocês conferirem. Tá? Mas se a razão for 3, eu vou ter uma PA crescente. E se a razão for menos 3, eu vou ter uma PA decrescente, né? Que daí vai ser 7, 4 e 1.
mas no final das contas os termos vão ser os mesmos, né? Os termos vão ser 1, 4 e 7. Tá? Então a resposta final, no caso, quais são esses três números? Esses três números são o 1, o 4 e o 7. Então, só recapitulando, gente, ó, sempre que ele falar, aquela dica de ouro, né, para a gente começar a resolver essa questão, sempre que ele falar a soma de três números em PA, vale a pena escrever em função do segundo, porque escrevendo em função do segundo, tu consegue eliminar a razão e daí tu já ganha uma informação. Tá bom? Depois usa outra informação, monta a equaçãozinha com muita calma e vai dar certo, gente, vai dar tudo certo. Maravilha? Bom, queridos, vamos que vamos, mais uma questãozinha sobre PA, então. Eu quero saber o seguinte, qual é a razão da PA que se obtém inserindo 8 termos entre 2 e 38? Tá? Então, olha só o que eu estou dizendo. Ó. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, o meu primeiro termo da minha progressão aritmética é 2, né? Vou começar com o termo 2, aí eu vou colocar 8 termos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o último termo da minha progressão aritmética vai ser 38. Tá bom? Não sei quem é o segundo, não sei quem é o terceiro, só sei o primeiro e o último. E aí eu gostaria de saber quanto é que vale a minha razão dessa progressão aritmética. Tá? Dá uma pensadinha, não é difícil, gente. Pensa o que a gente pode usar para calcular qual a razão dessa PA. Bom, queridos, e aí? O que vocês me dizem? Eu acho que está meio na cara, né? Porque olha só que legal, ó. A gente sabe o primeiro é 2, né? Esse, no caso, é o meu A1, né? O meu A1 vale 2. E a gente sabe, gente, esse termo aqui, que no caso é o A10, né? Ai, professor, como é que tu sabe que é o A10? Porque eu coloquei 8 termos no meio, tá? Então, se esse aqui é o primeiro e aqui tem mais 8 termos, né? Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse aqui só pode ser o A10, tá? Então, automaticamente, gente, meio de graça, meio de presente, ele te deu quanto é que vale o A1, ele te deu quanto é que vale o A10. E ele quer saber quanto é que vale a razão. Né? Para saber quanto é que vale a razão, o que a gente vai fazer? Termo geral, formulazinha do termo geral, tá? Sem medo de ser feliz. Então, o que eu vou ter aqui? Vamos ver, eu sei que o A10, né? Como é que é o negócio? O A10 é o A1 mais N-1, 10 menos 1, vezes a minha razão. Né? E eu sei o A10, eu sei o A1, então a razão está na mão, gente, vai ser bem tranquilo de calcular, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos ver, o A10 é 38, né? Não podemos errar agora é questão de honra. 38, o A1 é 2, mais 9 vezes a razão, né? Isso vai dar, bom, passa o 2 para o outro lado, vai dar 36, igual a 9 vezes a razão, então a razão vai dar 36 sobre 9, 36 sobre 9 dá 4, né, gente? Nesse caso, a gente acabou de descobrir que a razão vale 4. Ah, e aí, é o que o tio sempre fala, né? Uma questão dessa, velho, tu não pode se dar o luxo de errar, entendeu? Então, se for o caso, tu já tem a tua PA na mão, tu já sabe a razão, confere, cara. Confere, olha só, vamos fazer de cabeça aqui, ó. Não vou nem escrever, vou fazer de cabeça, tá? Eu sei que o primeiro termo é 2 e eu sei que a razão é 4. Razão é aquele número que tu vai somando, né? Número fixo que a gente soma, tá bom? Então vamos conferir se realmente o décimo dá 38. Vamos meio na raça mesmo, tá? Na raça. Aqui é 2, bom, aqui vai ser 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, coisa linda, 38, né? Então, realmente, a resposta 4 faz todo sentido, gente. Se a razão for 4, eu vou obter essa PA que eu tenho aqui em cima. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessas nossas questões sobre progressão aritmética. E assim, ó, o material didático tá ali, né, gente? Eu coloquei o link na descrição do vídeo, tá? Então, baixa o material didático, dá uma olhadinha nas questões resolvidas ali, problemas resolvidos, tem bastante coisa legal e tenta fazer, né? Tenta fazer as outras questões, tá?
tá bom? E PA não tem mistério, gente, ó, tu tem que lembrar o que ela representa, né? Lembra sempre, a PA é uma sequência que tu vai somando um número fixo, tá? E tem muita coisa que dá para fazer pelo bom senso, tem muita coisa que dá para fazer pela lógica, mas uma coisa que ajuda demais, né, é aquela formulazinha do termo geral, formulazinha da soma, aquela propriedade que a gente viu também, tá? Então esse tipo de coisa tem que estar bem claro aí para a gente conseguir resolver os problemas sobre progressão aritmética, tá bom? Muito obrigado pela atenção, galera, grande abraço e até a próxima!